No Livres, nós sentimos que temos o dever e a missão de defender o legado do Plano Real e a sua atualização para a política brasileira. A gente sonha com um Brasil onde o lugar de cada pessoa na sociedade seja resultado de suas próprias escolhas individuais e não uma imposição das condições sociais de nascimento. E para que esse país livre, de fato, se torne realidade, nós precisamos ser capazes de implementar políticas como o Plano Real, que aumentem a autonomia das pessoas e ampliem as escolhas disponíveis para aqueles que mais precisam. Nos anos 80, prateleiras vazias, corrida aos supermercados e o barulho das máquinas de remarcação de preços eram parte do cotidiano dos brasileiros. Diversos planos de estabilização foram tentados e fracassaram, até que o Plano Real, há 28 anos, mudasse para sempre a realidade do Brasil. Tivemos oportunidade de contar um pouco dessa história num documentário que eu tive o privilégio de dirigir, com produção do Livres, que lançamos por ocasião dos 25 anos do Plano Real, onde nos empenhamos em mostrar que o Plano Real significa muito mais do que uma troca de moeda, mas um conjunto de reformas liberais que produziu as bases econômicas do Brasil moderno. Estamos falando de um novo arcabouço de transparência para o orçamento público, do controle de gastos com responsabilidade fiscal, da abertura comercial, da integração do Brasil ao mundo, de privatizações. Mas, ainda mais importante do que essas medidas são os seus efeitos. A inflação, que atingiu um patamar de 4.922% em 1993, passou a um patamar civilizado no ano seguinte. Em 2 anos, o Plano Real retirou 9 milhões de brasileiros da miséria e deu início a um ciclo de redução de desigualdades que, infelizmente, acabou interrompido pela volta do populismo e da irresponsabilidade fiscal. Em 2022, a inflação acumulada em 2 dígitos volta a assustar os brasileiros e já produz consequências sociais terríveis. Segundo dados do IBGE, 33 milhões de brasileiros estão passando fome nesse momento. Esse número triste e vergonhoso significa um retorno ao patamar justamente de 1993, anterior ao Plano Real, porque a inflação é companheira da fome. Por isso, para resgatar o legado de 28 anos do Plano Real e discutir o que precisamos fazer para vencer a inflação brasileira hoje, é que temos a alegria, como vocês já sabem, de entrevistar nesta noite o economista Pércio Arida, conselheiro acadêmico do Livres, formulador do Plano Real e um dos maiores economistas em atividade no Brasil. Para entrevistá-lo essa noite, temos uma companhia luxuosa de Luciana Hall, que é economista, mestre pela PUC-Rio, PhD em Economia pela Universidade de Harvard, cofundadora do Instituto República e do Fundo Dona de Mim, entre diversas outras atividades de destaque no Brasil. E também Marcelo Trindade, que é advogado, professor de Direito na PUC-Rio, foi vice-presidente do Conselho de Administração da Bovespa, vencedor do Prêmio Jabuti pelo livro 130 anos em Busca da República, em coautoria com Edmar Baixa, José Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Simon Schwartzman e Pedro Malan, além de ter sido candidato a governador do Rio de Janeiro em 2018, experiência que ele narrou no excelente livro O Caminho do Centro, Memórias de uma Aventura Eleitoral. Antes de mais nada, preciso agradecer, Pércio, Luciana, Marcelo, por aceitarem o nosso convite e, para aquecer o nosso papo, vou fazer a primeira pergunta para o Pércio e vou puxar a sardinha para a comunicação, já que eu sou um comunicador. Um dos grandes fatores de sucesso do Plano Real foi a capacidade de envolver a sociedade num plano realista, sem mágica, sem populismo, explicado com transparência para a sociedade. E isso é especialmente relevante quando a gente leva em consideração o tipo de narrativa política populista que
prosperava naquela época, que atribuía a culpa da inflação, por exemplo, à ganância dos empresários, dos feirantes, dos donos de supermercado. Atualmente, com o governo Bolsonaro, a gente tem visto prosperar uma narrativa que atribui a alta da inflação exclusivamente a fatores externos, como a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia, que certamente são fenômenos relevantes para a economia global, mas que também têm sido usados para tentar absolver o governo Bolsonaro de qualquer responsabilidade sobre a situação. Então, eu queria pedir para a gente começar a conversa te ouvindo sobre isso. Qual é o tamanho da culpa do governo Bolsonaro sobre a atual alta da inflação no Brasil e o que os liberais de agora precisam aprender com a experiência retórica do Plano Real para enfrentar as narrativas populistas? Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. O Livres tem um papel na sociedade muito importante. É a única organização da sociedade civil comprometida com o liberalismo por inteiro, o liberalismo econômico, o liberalismo nos costumes, o liberalismo que assegura igualdade de condições a todos. Ela cumpre um papel muito importante, tem uma adesão e uma base de militantes que têm feito contribuições muito importantes, muitas vezes pequenas, mas muito importantes, como sinal. Tem gente se candidatando, é uma plataforma não partidária da sociedade civil, mas que merece todo o nosso apoio. Para mim é um imenso orgulho poder pertencer ao Conselho Acadêmico do Livres, junto com o Fernando Schiller, o Evandro e tantos outros. Agradeço também a presença dos meus debatedores aqui, Luciana, que colega minha do CDPP, Marcelo Trindade, além da admiração e respeito, escreveu um livro delicioso de memórias que eu recomendo a todos, sobre as aventuras de quem se candidata, particularmente no Rio de Janeiro, que é uma situação um pouco mais, estou dando uma de bairrista aqui, um pouco mais complicada, digamos, do que de São Paulo. E agradeço a presença de todos vocês. Então, vou responder da forma mais sucinta possível. Diria para você duas coisas. Primeiro, inflação é sempre responsabilidade de governo. Inflação não é um fenômeno de mercado. Isso parece uma coisa meio óbvia, não? Mas não é um fenômeno de mercado. Ela surge por alguns desajustes de política pública no âmbito do governo. Quaisquer que sejam os desafios, a responsabilidade é do governo. Não? Muitas vezes governos estão bem intencionados, mas executam políticas que têm efeitos opostos. Qualquer que seja o motivo, a responsabilidade é sempre do governo. O fato da inflação hoje em dia ser um fenômeno relativamente global, ela não está presente no Japão, mas está presente em outros lugares, não exime da responsabilidade. Pelo contrário, a responsabilidade dos governos, do nosso e de outros também. Há uma enorme diferença entre inflações inerciais muito elevadas e inflações de um dígito e pouco. A forma de combate, a forma de lidar com o problema é diferente. O problema muda de figura. Não? Do ponto de vista retórico, posso depois falar mais sobre a diferença de um caso e outro. Do ponto de vista retórico, a questão de comunicação do real foi crítica. Havia uma equipe de pessoas que já se conheciam, que já tinham trabalhado juntas no meio acadêmico. Então, era uma equipe bem formada, com gente com boa qualificação, todos liberais de convicção. Mas, por melhor que sejam as ideias, por melhor que seja o debate, a qualidade da equipe, da interação, etc., se não tiver alguém que comunique com clareza para o público, você não consegue a adesão da sociedade. Não? No caso, foi quase um milagre, se você olhar como é que se conseguiu aquela adesão. Não? Eu próprio ficava espantado. Foi uma adesão, para vocês terem ideia, quando eu escrevi o paper com André Lara Rezende, nós imaginávamos que, uma vez introduzida a moeda indexada, né, quer dizer, na época a gente chamava o RTN pro rata dia, que é algo que só os mais antigos aqui sabem do que se trata, digamos.
depois virou o RV. Mas o prazo que a gente estimava ali era uns 2 anos para a coisa pegar, para a sociedade aderir, etc. Não? Friedman, que uma vez se encantou com a coisa e queria propor que os Estados Unidos fossem indexados à lá brasileira, à lá Brasil, propôs o seguinte: o governo indexa tudo primeiro, e aí o setor privado vai demorar alguns anos para indexar ele também. Né? Eu estou contando uma história do Friedman, que é um artigo dele de 74, e o nosso, que é de 84, mas para dizer basicamente o seguinte: o que aconteceu ali é um milagre. 3 meses. Então, os 2 anos, 3 meses a sociedade inteira já estava pensando em RV, convertendo tudo em RV, etc. Parte do segredo foi conversão de salários, compulsória. Né? Mas pela média. Então, como não tinha perda salarial, ninguém protestou. Né? E uma vez que você consegue converter salários, o resto vai. No nosso caso hoje, a retórica é claramente uma retórica que não comunica nada. Você pensa assim, quem está fazendo o trabalho de combater a inflação? Você tem o Banco Central, por definição, e nada. Você tem a política fiscal conduzida de forma independente, expansionista, na verdade, jogando ao contrário do que deveria, né, jogando contra o Banco Central. Tem uma política de flutuação de câmbio, de repasse de preços, cada um com a sua lógica, mas claramente não tem nenhum plano de governo como tal para lidar com a inflação, exceto o que o Banco Central está fazendo. É um erro que acontece em outros lugares também. O caso dos Estados Unidos é muito, muito impressionante. Nos Estados Unidos, o Biden assumiu, fez um programa de expansão de gastos enorme, além do programa da Covid. Resultado, a economia ficou ultraaquecida. Né? Erro de quem? Do Federal Reserve, que demorou para subir a taxa de juros? Em parte. Mas, em parte, é porque você já tem a política fiscal jogando contra. Né? Então, essa questão de você, num governo que não assegura sintonia dos vários instrumentos, comunica tremendamente o processo. E gera a percepção de que ninguém está encarregado, de fato, de combater a inflação. Sobra no final da linha para o Banco Central, o que é sempre uma má solução. Vamos lembrar, o que a gente gostaria de ter é uma política fiscal austera e taxa de juros as mais baixas possíveis. E não uma política fiscal expansiva e a taxa de juros a mais alta possível, que é claramente o equilíbrio ruim. Não sei se deu para responder mais ou menos, mas... Eu lembro que, nessa época, eu estava estudando fora, fazendo doutorado, e eu estava na teoria dos jogos. Né? Eu só me lembrava, assim, pessoal, os brasileiros se reunindo, falando, não, porque o plano real, todo mundo fora, o plano real a estabilização vai ser como se fosse uma anestesia para a grande cirurgia, que a grande cirurgia é a contenção de gastos, toda essa parte da economia fiscal que tem que ser combatida do jeito que a gente está fazendo. E eu acho que agora, 28 anos depois, como é que você acha que a gente está levando essa cirurgia da contenção fiscal, da disciplina fiscal? Porque pacientes estão morrendo. É uma pergunta difícil, mas é que ela está presente o tempo todo, né? Luciana, países só fazem contração fiscal quando precisa. Não? Se você olhar o que aconteceu no começo do governo Fernando Henrique, não teve a contração fiscal. O que acontece é que, como a inflação baixou de repente, e ela continuou indexada, indexação de aluguéis, salários, etc., se gerou inércia inflacionária. É ruim quando a inflação está alta, mas quando a inflação está baixa, a inércia joga a favor, né? Por definição. Então, o que aconteceu ali, pós-Plano Real, foi taxas de juros muito altas, uma política fiscal expansionista, mas partindo de um patamar inercial muito baixo. Até que aconteceu o que normalmente acontece, a crise externa precipita o problema. Foi assim, todos os ajustes grandes que o Brasil fez do ponto de vista fiscal foram motivados por crise no balanço de pagamentos.
quando nós tivemos a nossa crise, tivemos que flutuar o câmbio, aí sim começou a gerar superávit primário, né? Porque precisava, porque teve uma crise externa. No caso atual do Brasil, o que acontece? Não tem crise externa. Você tem câmbio flutuante, tem um volume razoável de reservas, ninguém acha que vai ter um calote na dívida interna. Resultado, a percepção de que o país bateu no muro, do ponto de vista do balanço de pagamentos, não existe. Então, ou você tem um governo genuinamente comprometido e que acredita no ajuste fiscal, ou ele não acontece, porque você não tem a sensação de perigo associada a um problema externo. Entende? E o que nós vemos hoje é um governo que não está comprometido com a política fiscal austera. Tão simples quanto isso. Não? Bom, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com o Pércio, prestando essa homenagem e ouvindo as suas lições. Eu, em 82, quando eu entrei na PUC lá do Rio, na graduação do Direito, me chamou a atenção. Naquele tempo a gente estudava 2 matérias do nosso curso, no primeiro ano, e 4 misturadas com os outros cursos das ciências sociais. Então, eu tinha muitos colegas economistas, né? E eles chegavam nas salas comuns nossas, sociologia, ciência política e tal, falando do Pércio, né? E o Pércio descia aquela escada ali, né, Helena? E com um monte de gente atrás dele, assim, não conseguia ir embora. Ele é muito contido, mas ele não vai negar, né, que isso era assim. Já vou parar de incomodar. Já vou ficar vermelho daqui a pouco. Já vou parar de incomodar. Pois é. E, então, lá na PUC, a gente já sabia que, alguma hora, o que ele, o André, enfim, estavam pensando e fazendo, ia dar certo, né? Mas, quando o Real aconteceu, eu tinha exatamente 30 anos. Eu nasci com a Redentora, nasci em 64. Né? E hoje, há muitos anos, eu sou, desde 93, na verdade, fui professor da Helena até, né, na Faculdade de Direito. Uma das aulas que eu dou é sobre moeda, que é um tema muito importante no direito, tanto quanto na economia, né? E eu ponho lá no quadro 2 quinquilhões 750 quatrilhões 0000, para ver se os jovens que estão lá, que não têm a menor ideia do que foi aquele momento, o que era aquilo, né, nos meus primeiros 30 anos de vida, e eu vou mostrando que aquilo era o que nem o sujeito mais rico do mundo, sei lá quem era, o Rockefeller, o Paul Getty, enfim, não sei, quando eu nasci, tinha de dinheiro. Não é? E que, se ele tivesse deixado tudo num cofre, no dia 1º de julho de 1994, ele teria R$1. Não é? Eu vou cortando zeros e mostrando o que aconteceu, né? Porque isso assim, talvez né, visualmente se consiga entender o que foi o Brasil naqueles anos todos, né? E, na verdade, de 67 adiante começam esses zeros todos a mudar, né? O primeiro Cruzeiro, que vira Cruzeiro Novo, enfim, aí vai. Então, o impacto do que aconteceu naquele momento foi incrível. E como a minha área é mercado de capitais, a pergunta que eu quero fazer ao Pércio é: você não percebe que o real, o ajuste fiscal pode até não ter sido necessário, mas tudo mais que se conseguiu fazer de reforma, como, por exemplo, na minha área, no mercado de capitais, né, a reforma da lei da CVM, que eu presidi, que hoje tem mandatos para os seus diretores, né, e desde então tem mandatos para os seus diretores, né, a reforma da lei das SA, a privatização. O real não foi a âncora disso tudo? Quer dizer, será que teria sido possível fazer aquilo tudo que se fez nos governos Fernando Henrique sem o real? Não, é impossível. E o motivo é o seguinte: o real criou a percepção de que manter o valor da moeda era um bem público, é algo que a sociedade queria manter. Em nome disso, todas as reformas modernizantes foram feitas. Fernando Henrique foi reeleito, primeiro turno, de novo, baseado na ideia que ele precisava da continuidade ao Plano Real. Então, as reformas que foram feitas, lei de responsabilidade fiscal,
criação de agências independentes, privatização, fim de monopólios, de telecomunicações e petróleo, previdência quase, né? Bateu na trave, perdeu por um voto, mas nós estaríamos em outra situação hoje se tivesse aprovado ali. Mas todas as reformas, lei das SAs, etc., foi tudo o que era? Uma inspiração liberal de construção de instituições que pudessem funcionar com pesos, contrapesos, independência, amparadas na ideia de que aquilo era necessário para sustentar o Plano Real. Se não tivesse essa ideia, você não teria conseguido fazer a modernização que foi feita. Então, isso é um elemento quase que único daquela situação. Hoje, se a gente imaginar, vamos imaginar que um bom governo chegue no poder em 2023, ele vai fazer, comprometido com reformas modernizantes, comprometido com evitar interferências estatais, avançar na privatização, fazer, digamos, uma abertura comercial decidida, aprovar uma reforma tributária mais ou menos nos moldes do IVA. Esse governo vai propor reformas em si contrárias aos vários lobbies organizados da sociedade, em nome do que exatamente? Porque o Fernando Henrique tinha em nome da sustentação do Plano Real. Aqui, o novo governo vai ter que ter uma retórica para pensar em nome do que ele vai propor as reformas, supondo que a gente tenha um governo, digamos, comprometido com a democracia e reformista de espírito, entende? Mas esse desafio existe. Podia ser a coisa do social, né? A superação da pobreza, quem sabe isso não é o... Talvez seja esse o caminho, mas aí nós fomos na contramão, porque a gente perdeu focalização, né? O Bolsa Família acabou sendo bem focalizado. Quando você partiu para o Auxílio Brasil, a focalização se perdeu. Então, se gasta mais dinheiro e não necessariamente da forma mais eficiente possível. O combate à desigualdade certamente pode ser um moto, né? Pode ser algo que... Mas não é fácil fazer a passagem. Eu, para combater a desigualdade, vou fazer uma abertura comercial com redução unilateral de tarifas. Bom, alguém precisa fazer a tradução, né? Porque eu não vejo conexão nenhuma entre uma coisa e outra. Então, esse problema da retórica de comunicação é um problema muito importante, muito. Eu queria aproveitar um gancho na tua resposta anterior sobre a inflação ter se tornado um bem público. Porque, além do Fernando Henrique ter sido eleito 2 vezes em primeiro turno, perdão, muita gente também atribui o fato da perda de sustentação política e da queda da Dilma ao aumento da inflação. Agora, mesmo com o aumento da inflação e com os arrobos autoritários do Bolsonaro, a gente vê uma persistente popularidade do presidente. Como você avalia a relação da sociedade brasileira atualmente com na reação ao governo? A gente está correndo o risco de o controle da inflação deixar de ser um bem público? Deixa eu dizer, primeiro, tem uma literatura grande, feita nos Estados Unidos e para alguns países europeus, onde você coloca o seguinte problema: um governo perde popularidade com inflação ou com desemprego, né? Claro, ele vai perder com as duas, mas qual delas afeta mais a popularidade, né? A resposta é sempre inflação. Inflação leva a perdas de popularidade maiores do que desemprego, que, no fundo, é um incentivo para os governos combaterem a inflação, né? Do seu ponto de vista, sua própria sobrevivência política. Inflação provoca grandes efeitos na sociedade, né? Eu não tenho dúvida que a inflação foi um dos elementos que te retirou apoio na população para o governo da Dilma. A inflação levou à Revolução Francesa, né? Para dar
alguns não, eventos transformadores na sociedade. Quer dizer, então, nós temos tem uma longa evidência disso. No caso brasileiro, tem talvez um outro fenômeno, né, que é o fenômeno do bolsonarismo, que é um fenômeno talvez mais resistente do que a gente imagine. Vamos lembrar aqui que as pesquisas de opinião pública podem ter uma falha muito maior que as pessoas pensam, não por causa da amostragem estatística, mas porque o governo suspendeu, supostamente por falta de dinheiro, o censo de 2020, né? O que é um absurdo, né? Porque dinheiro para outras coisas tinha, mas para o censo não. Resultado, o censo que se usa é 2010. Então, se pergunta assim, proporção de jovens, proporção de evangélicos, proporção de votantes no Nordeste versus Sul, etc. Essas proporções que balizam, digamos assim, as amostragens, são do censo de 2010. Aí tem correções à mão aqui e ali, mas tem uma nuvem em torno dessas pesquisas por falta de base muito maior do que a gente pensa. Existe hoje um processo, que eu acho que é um processo global, um processo de ascensão de uma extrema-direita. Esses processos, década de 30 também teve. Entende? São momentos históricos que isso acontece. Você tem Orbán na Hungria, você teve agora a queda do Draghi, né? Exatamente porque os partidos de direita, extrema-direita, tiraram apoio, né? A política reformista dele. Tem o Macron que perdeu a liderança, o controle do Congresso. Você tem o Trump com boa probabilidade de voltar. Então, você tem aí um fenômeno que eu acho que transcende o problema da inflação. Eu acho que a inflação afeta, de fato, as pessoas. Quanto a gente vai saber mais perto da eleição. Mas o que é de lamentar na atual circunstância é o desaparecimento de alguns temas, né? Primeiro, a gente vai ter uma campanha presidencial super curta, 2 meses, que vai ser um vale-tudo, mediático, acima de tudo, e ninguém vai estar muito interessado em propostas de política econômica, mas é uma pena, seria um momento para o país debater isso. E um dos temas que sumiu, além de conteúdo das reformas necessárias, etc., é o próprio tema da corrupção, né? Você vê que perdeu prioridade. Sim, claro, Lava Jato teve seus excessos, seus erros, mas tem um breque no processo. E hoje o que a gente está vendo é que, seguindo os passos da Itália, a corrupção está voltando depois do fim da operação, né? Eu queria até pegar um gancho aqui do que você está falando da parte internacional, né? Pensando no que o Marcelo falou, estou lembrando também de uma coisa muito engraçada quando a gente estava fora do Brasil também, foi a época do Real. A gente estava... Eu me lembro que os professores davam uma lista de livros que a gente tinha que comprar para estudar, e os estudantes brasileiros corriam para a cooperativa para comprar logo, e os italianos perguntavam, por que vocês estão fazendo isso? Não, porque o preço vai aumentar, a gente tem que comprar os livros hoje. Quer dizer, é uma coisa que acho que, olhando a Idade Média aqui, do pessoal, tem ideia do que significa. Está em outro país e está desesperada para comprar o livro no mesmo dia, todos os brasileiros juntos comprando lá na CUP. Então, eu penso um pouco isso como um fenômeno mundial. A gente está com inflação também, quando você pensa americano hoje. Quer dizer, um americano de 50 anos nunca viu uma inflação na vida dele, não sabe o que é indexação, não tem ideia de como combater. Quando a gente olha mais para perto, na América Latina, né, pensando nos nossos vizinhos, uma situação bastante diferente da nossa, mais grave, e penso que a questão do Plano Real, a gente se beneficiou também um pouco na hora da execução de uma situação internacional de liquidez, que não tem hoje, que é justamente o oposto. Como é que você pensa, pensando no nosso vizinho mais próximo, né, emocionalmente, a Argentina, por exemplo, ter espaço para um tipo de Plano Real, mesmo com essas condições internacionais do jeito que estão, de
pouca liquidez, pouca, né, facilidade de financiamento, de balanço? Olha, a Argentina é um desafio à compreensão, né? Porque um país com o potencial que tem, e tem uma decadência secular assim, extraordinária. O debate na Argentina hoje, curiosamente, vai em duas vertentes opostas. Tem alguns que defendem uma dolarização completa. Tipo assim, olha, nós não temos competência para ter nossa moeda, melhor adotar a moeda norte-americana e pronto, acaba o problema. Entende? O que não é verdade, né? Mas enfim, acaba o problema. Tem os que defendem, na verdade, uma saída por cima. O que eu digo saída por cima? Não, quer saber? Vai, indexa tudo, aí faz uma URV, a inflação acelera, mais para frente você faz um plano real, enfim, portenho, digamos assim. Né? E você tem um governo atual que está perdido, que obviamente não segue nenhum caminho, nem outro, ela não segue caminho nenhum. E com a ministra da Economia, que não é do ramo, né? Estou sendo delicado aqui, mas se você olhar os absurdos que ela fala, não desperta nenhuma confiança. Eu acho que a Argentina, com a dívida que tem com o fundo, etc., está numa situação muito mais complicada do que eles próprios acham que estão. Entende? Aquilo corre o risco de ir para uma hiperinflação aberta e desorganizada. Entende? Uma coisa que os advogados nunca entenderam bem foi por que, passados tantos anos de sucesso do Plano Real e tantas reformas que foram feitas, como a gente falou antes, ancoradas no sucesso do Plano Real, por que a gente continuou, e continua até hoje, convivendo, e acho que é dos países que eu conheço o único que faz isso, com correção monetária e juros nas obrigações, e não apenas taxa de juros, né, como a forma de remunerar o credor das obrigações. Por que a gente não acabou de vez, ou não dava para acabar, ou não é bom acabar? Na verdade, aqui é mais para eu poder explicar lá para... Houve uma... Olha, quando dos primórdios do Plano Real, teve uma enorme discussão se deveria ir para uma desindexação radical ou não. Acabou vencendo a tese de não ir para uma desindexação radical, porque, no fundo, as pessoas acreditavam na moeda, mas não muito. Né? Então, você vai fazer um lugar por 3 anos, não custa colocar ali uma cláusula de correção. Né? Inspirou muito também essa discussão o que aconteceu no Chile. O Chile fez as reformas que o Brasil fez antes. Né? Então, o Chile não é à toa que é o país mais avançado da América Latina. Dizem meus amigos chilenos que agora o Chile vai retornar à média latino-americana. Né? Mas ficou na frente da média durante muito tempo. E o Chile não terminou com a indexação. Então, o exemplo chileno, onde todos os títulos de longo, por exemplo, são indexados, né? O exemplo chileno acabou pesando para fazer algo parecido. O ideal é... Você consideraria mesmo o problema da inflação terminado quando você acabar com a correção monetária e tiver um sistema baseado nos valores nominais, como é em outros países, em países mais desenvolvidos. Agora, esse surto inflacionário aqui, Bolsonaro, teve o surto da Dilma e mais o surto do Bolsonaro, tiraram qualquer condição da gente nem pensar sobre esse assunto. Entende? Vai ter que ficar para outro momento. Aconteceu um fenômeno que aí já não... Enfim, já para a gente não falar bem disso tudo que aconteceu no governo Fernando Henrique, aos 45 do segundo tempo, né, houve o novo Código Civil, apressado. Sim. E tal, e que introduziu a taxa de juros flutuantes. Sim. Que a gente não tinha. A gente tinha uma taxa de juros maluca. Enfim, vocês lembram da Constituição? Né? Até na Constituição o Brasil teve taxa de juros. Eu sei que vocês jovens acham que isso não é verdade, mas tinha lá 12% estava escrito na Constituição. Estava escrito.
E foi o Lula que tirou, é verdade, conseguiu tirar. Mas a gente introduziu a Selic como quer dizer, a taxa de juros incidentes nas obrigações com o Tesouro, leia-se a Selic, como taxa de juros flutuante nas obrigações. E hoje você tem artigos do Código que dizem correção monetária mais juros. E os tribunais gastam muito tempo, e a insegurança jurídica é enorme, descontando a correção, o IPCA da Selic, enfim. A gente acabou ficando com um sistema muito complexo do ponto de vista... Não, você tem toda a razão. O Código Civil foi amplamente discutido, mas muita gente escrevendo, acabou, você sabe os problemas que teve, né? Mas a ideia da taxa de juros flutuante era essa, exatamente você criar, fundo, a ambição que era você fazer mortgage, empréstimos imobiliários com taxa de juros nominais flutuantes, como tem nos Estados Unidos. Enfim, acabou não vingando, né? Tem um aspecto também, o Brasil se modernizou muito, né? Vou dar um exemplo, o Copom, que a gente, né? A prática do Copom, eu mesmo que introduzi quando estava na presidência do Banco Central. Antes, o Banco Central podia mudar a taxa de um dia para o outro, não avisava quando ia mudar. Parece loucura, mas era verdade. Eu fui 2 vezes no Banco Central. Na primeira vez ainda, tinha uma diretoria de crédito agrícola no Conselho do Banco Central. Tinha a diretoria de área bancária, diretoria de supervisão e diretoria de crédito agrícola, que, obviamente, imprimia moeda para financiar a agricultura. O que fazia aquela diretoria dentro do Banco Central? Foi assim, estava lá, ficou lá por muito tempo ainda. Foi transferido para o Ministério da Fazenda. Exatamente. Né? Tinha um Conselho Monetário Nacional que tinha representantes de classe. Não cabia nem aqui, assim, né? Tinha 12 membros. O conselho tinha representante de classe. Tinha um da Febraban, tinha um da indústria, etc. Então. Tinha todos os representantes de bancos públicos e se votava. O Banco Central tinha um voto. O Banco do Nordeste tinha um voto, o Banco da Amazônia tinha um voto. É inacreditável. Quer dizer, nós avançamos muito da construção institucional, mas tem muito mais para avançar ainda, né? Sem dúvida. Pécio, eu vou trazer rapidamente 2 perguntas do público. Aliás, deixa eu só comentar um ponto que a Luciana mencionou. Quando o Plano Real foi lançado, de fato as condições de liquidez internacionais eram boas. Eram tão boas que o FMI não aprovou o Plano Real, mas o Trichet, que era o presidente do FUN naquela altura, fez uma recomendação informal aos bancos que podiam renegociar a dívida externa, apesar de não ter aprovação do fundo. E os bancos estavam loucos para renegociar a dívida interna. Então, foi isso. E até uma historinha aqui, o Banco Central, o FMI não aprovou o Plano Real porque tinha um grego que dirigia o departamento chamado Hemisfério Ocidental, que falou o seguinte: Pércio, eu apoiei o Plano Cruzado, eu apoiei o Plano Brescia, eu apoiei o Plano Verão, eu apoiei o Plano eu apoiei o Plano Collor. Ele falou: sabe o que aconteceu? O Brasil arruinou minha carreira. Não vou provar mais nada. Então, de fato, a circunstância externa favorável ajudou muito. E o timing, porque a crise do México foi depois do Plano Real. Então, quando teve uma reversão da situação de liquidez, o Plano Real já tinha sido lançado. Se tivesse sido antes, era um complicador. Exatamente. E hoje nós estamos de novo numa situação... Tem sorte. E hoje nós estamos de novo numa situação que as condições financeiras internacionais estão piorando, né? Pécio, eu vou agora trazer algumas perguntas do público. Tem uma do professor Tiago, inclusive citando a Helena, que recentemente disse que agora, em 2023, vamos ter de verdade de enfrentar a herança maldita. Pediu para você comentar se você concorda. E o André Bolini pergunta: agora que o teto de gastos parece ter sido enterrado, que instrumento poderíamos ter mais potente ou melhor
para conter a expansão de gastos que o teto não conseguiu. E eu queria abrir um espaço para uma terceira pergunta. Não é todo dia que a gente recebe na Casa Livres um candidato à presidência da República. Queria registrar a presença do Luiz Felipe Dávila e vai fazer uma pergunta. Bom, Pércio, acho que você começou tocando no ponto mais importante de todos. Não adianta ter boas ideias se a gente não souber comunicar, porque não se transforma em política pública, né? Na época do Plano Real, parece que nós tínhamos um grande problema, que era a inflação. Hoje parece que a gente tem muitos problemas, e parece que essa ausência de narrativa, com uma ausência de foco num grande problema, dificulta a implementação de políticas públicas. Como você vê a capacidade de avançar com essa agenda modernizadora com a ausência de um único grande problema? É isso que dificulta a construção dessa narrativa para a gente combater a inflação e fazer as reformas importantes que o Brasil precisa? Olha, supondo que tenhamos um bom governo, ele vai ter que escolher um ou dois temas. Você sabe, pela sua experiência, não adianta ter muitos temas, né? Porque você perde a atenção do público. Tem que escolher um ou dois temas. Uma certa Trindade sugeriu desigualdade social ou pobreza, mas tem que ter alguns temas que sejam objetos de programas específicos, que sejam bandeiras do governo, em nome dos quais você faz as outras reformas. Como fazer essa costura é uma arte, mas ela tem que ser feita. O que você não pode ter, lembro novamente aqui do exemplo da Itália, o que não dá para ter é um governo somente modernizante, que queira fazer tudo ao mesmo tempo. O Draghi quis fazer uma reforma do judiciário, quis fazer uma reforma das estatais, quis mudar a lei de pensões. O resultado, perdeu apoio, né? Então, você tem que escolher um ou dois temas e organizar todos os cursos em torno desses dois temas. E escolher o sequenciamento das reformas. Essa história de sequenciamento é um tema que ninguém fala, mas é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão me entender. No começo do Plano Real, tinham 3 propostas de como começar. Uma era terminar com os monopólios. Então, vamos jogar as fichas nisso. Monopólios, telecomunicações e petróleo. Tinha uma segunda tendência, vamos fazer uma reforma tributária para acabar com esse manicômio tributário, que, aliás, continua mais louco que nunca, né? E tinha uma terceira ideia, que era a seguinte: não, vamos atacar de frente o plano da Previdência, porque o plano da Previdência vai quebrar as finanças públicas. Você escolhe qual? Não dá. Como é que foi feita a escolha? Reforma tributária não tinha muito consenso. Previdência, a sociedade não está muito disposta a entender naquela altura. A outra, que era o fim dos monopólios, era uma modificação constitucional simples. Você mexia 2 artigos ali da Constituição, etc., e você conseguia fazer, emblematicamente, um avanço em direção à liberdade de capitais, a diminuição do tamanho do Estado, etc. Bom, foi o caminho escolhido. Em retrospecto, foi o melhor? Será que não teria sido melhor para o crescimento econômico brasileiro ter feito uma reforma tributária primeiro? Esse consequenciamento é importante porque alguma coisa acaba ficando no caminho. No caso do governo Fernando Henrique, passou bem a reforma dos monopólios, Previdência bateu na trave por um voto e a reforma tributária acabou não sendo feita. Então, outro aspecto do problema é você tem que escolher qual é o sequenciamento. É um tema, girar tudo em torno dele, tem que ter um sequenciamento. E pensar o que é mais fácil, o que gera mais resultado, o que te dá sustentabilidade política. E esse é um tema que tem muito pouca reflexão, muita literatura muito escassa sobre ele.
inclusive porque varia de lugar para lugar, instituição para instituição, enfim, mas é um tema ultra importante. Tinha uma outra pergunta da herança maldita. Isso. Não, herança maldita foi a retórica do Lula, mas, no fundo, ele prolongou as políticas que vinham do governo Fernando Henrique. Então, era a maneira de fazer feita a história, nunca antes na história desse país, né? Eram frases retóricas de efeito para manter a base dele unida e fazer exatamente o contrário, na prática, do que ele está pregando. Mas agora não, agora é uma herança maldita mesmo, porque você tem, vamos lembrar, que boa parte do resultado fiscal que se obteve foi porque os salários do funcionalismo são congelados e a inflação fez subir os impostos. Isso é uma coisa que o Brasil fez várias vezes no passado. Você congela salário, inflação sobe imposto, o seu déficit diminui. Funciona por um tempo, chega uma hora que você não consegue segurar a pressão para aumentar o salário de funcionários públicos. Você vai fazer, então, tem que fazer uma reforma administrativa para dar mais eficiência para o Estado. Verdade, demora tempo. Então você vai ter um desafio na partida enorme, que é não só o desajuste que está herdando esse ano, mas as tensões que estão presentes nesse ano. Vai manter o ICMS reduzido? Ou você vai dar um pulo para a inflação para cima? Como é que você vai lidar com a pressão salarial? Hoje tem uma pluralidade de problemas enormes e tem um legado que muitas vezes não é que é inútil, mas é ultrapassado. Você vê o caso do acordo com o Mercosul, né? Demorou tanto tempo para ser negociado que já nasceu velho. Nasceu velho, insuficiente para o que o Brasil precisa, no timing, no escopo. E aí o Bolsonaro falou mal da mulher do Macron, aquela história toda, mas não faz o seguinte, e mais o desastre ambiental, pronto, a Comunidade Europeia não aprovou o acordo. Vale a pena aprovar o acordo? Acho que entrar na OCDE, sem dúvida. Vale a pena, até porque nos impõe algumas restrições aqui. Mas, até o que parece que é uma boa herança, é só aprovar o acordo, já está, no fundo, é um acordo velho, aquém do que a gente precisa, não? A outra pergunta foi o teto do gasto. Olha, o teto de gastos, na minha leitura, é uma regra simples, fácil de entender, e deu um breque no processo de crescimento de despesas primárias do governo, particularmente pessoal e previdência, muito impressionante. Você não há país que aguente se crescer por 15 anos, 6% real ao ano nos gastos de pessoal. Evidentemente, chega um ponto que não... você tem que dar um breque. Então, deu um breque. O Brasil vai ter que... Já teve, óbvio, vários furos no teto, né? Essa PEC de emergencial, que de emergencial não tem nada, enfim, mas é o último deles. Mas você vai ter que discutir um regime fiscal efetivo para o Brasil. Por exemplo, tem que ter alguma regra de controle de gastos, porque gastos é o que o governo de fato controla. Talvez tenha que ter uma indicação de superávit primário, porque se o custo de financiamento for maior que o crescimento do PIB, como tem sido no Brasil, se vai precisar ter um superávit primário, precisa ter uma indicação de superávit primário. Tem uma discussão se política fiscal deve ter papel anticíclico ou não. Eu acho que não, mas tem gente que acha que sim. Enfim, é uma discussão difícil, complexa. Nosso sistema orçamentário como um todo é desnecessariamente complexo. Se vocês quiserem, tenta olhar as leis orçamentárias, como é que é a LOA, como é que é. É impenetrável. Impenetrável, você não consegue entender. Entende? A contabilidade é feita na base caixa para algumas coisas, na base competência para outras. Não? Então, eu te dou um exemplo. Quer dizer, a coisa mais simples de você pensar, usando a contabilidade privada, não? O Tesouro é uma holding que tem, digamos assim, subsidiárias. Não?
totais ou parciais, e você faz por equivalência patrimonial, você consolida tudo na holding. Só que não é assim. Então, você ignora o que acontece subsidiária, mas se ela distribui dividendo, melhora o resultado da holding. Então, é uma coisa maluca, assim, se a subsidiária perder valor no mercado, mas distribuir um pouquinho de dividendo, está valendo. O que é um contrassenso? Então, todo esse nosso arcabouço orçamentário, a forma de fazer contabilidade pública, tem que mudar. Se você juntar todas as discussões, não é coisa para fazer de afogadilho. Entende? Então, teto até 2026, tem tempo para elaborar um bom regime fiscal mais para frente, mais simples, mais transparente, mais fácil da sociedade entender, etc. Agora, o que fazer na partida é complicado, porque, como falei, é o seguinte, você tem que ter, eu estou convencido, que você tem que ter, para um governo ter sustentabilidade política, você tem que ter alguns programas para chamar de seus. Agora, tem que arrumar dinheiro para esses programas. Ou você corta despesas obrigatórias, que é ideal, senão vai ter que furar o teto de novo. O ideal é cortar despesas obrigatórias, que é fácil falar de novo, difícil de fazer, mas é o que tem que ser feito. Porque o novo governo, para ter o ímpeto reformista sustentado ao longo do tempo, precisa de programas que deem a sua marca, né? Então, aí você tem dois caminhos. Ou você corta gastos obrigatórios, ou, de novo, vai ter mais um furo no teto. Tem uma pergunta que eu queria fazer, estava pensando aqui agora. A gente teve bastante sucesso na estabilização da inflação, obviamente com esses hiatos que temos de vez em quando, mas a gente tem uma questão de produto potencial bem reduzido, né? Como é que a gente consegue, desses novos governos, controlar essa tendência natural de fazer política expansionista e fazer alguma coisa mais do lado populista para poder dar um certo alento à população, nesse sentido de você fazer... Como é que você vai conseguir continuar com uma política muito restritiva numa situação que você tem esse produto potencial tão reduzido que a gente não consegue sair dele por tanto tempo? Batendo quantos anos? Sim. Nós estamos nesse... algo entre 1 e 2, né? Há mais de uma década, né? Eu acho que aqui você não tem uma única solução, mas tem que ter alguns pontos que você precisa atacar. A abertura comercial é crítica. Você precisa ter mais produtividade, entende? A produtividade vem com máquinas e equipamentos, você tem que abrir a economia. Reformar o Estado é crítico. A corrupção, a alocação errada de recursos, desperdício, qualquer um que tenha vivido a máquina pública por dentro e tenha tido um pouco de experiência do setor privado, fica em estado de choque quando chega e vê o que acontece, entende? É claro que tem instituições que são exceção, são melhor geridas que outras, mas tem os casos mais absurdos, Codevasp, né? Mas... E as histórias no Brasil se repetem. Vocês todos leram os artigos deve ter lido na última Piauí, a história do SUS do Maranhão, né? Pois é, mas eu vou dizer, a primeira vez que eu fui para o governo, minha primeira experiência do Banco Central foi em 85, onde aconteceu o seguinte, também no Maranhão, teve uma praga que destruiu o algodão no Maranhão. Os agricultores do Maranhão não tinham seguro. Os agricultores de São Paulo tinham seguro. Minha resposta liberal, com certa ingenuidade política que eu tinha naquela idade, eu tinha 30 e poucos anos, falou, olha, azar, né? Não fez seguro, tá certo? Não. Obviamente, politicamente, aquilo era totalmente inviável. E aí foi um voto no Conselho Monetário Nacional aprovando um subsídio especial para os agricultores. Bom, quando o voto estava foi preparado pelo Ministério da Agricultura,
Quando o voto estava indo, um assessor meu do Banco Central falou: senhor diretor, eu estava olhando, o senhor acredita que era plantada de algodão nesse ano que deu o brocado? Eu não lembro qual era o nome da praga. É 5 vezes maior do que a área plantada do ano anterior. E passou assim mesmo. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: estamos nós, aquilo era 1985, o presidente Sarney era do Maranhão, sei lá, você tinha. Mas não é presidente Sarney, é da natureza do funcionamento do Estado, entende? Pérez, pegando um gancho nisso, será que é do Estado, já que a gente está aqui na Casa Liberal? E nós, e a iniciativa privada, os empresários brasileiros, como é que a gente faz para que os empresários brasileiros também passem a querer jogar o jogo liberal, da competição, né, da redução da intervenção estatal, da abertura comercial? Quer dizer, tem jeito, porque ajeitar um lado só, se o outro lado continuar incentivando, não vai funcionar, né? Como é que a gente vence essa secular dificuldade? Tem que ser um trabalho de conversa. Eu acho que está tendo progresso. Você tem hoje um segmento do empresariado, no setor industrial, no setor financeiro, bastante progressista, do ponto de vista de reformas, etc. Entende? Eu falei ontem no IED, por exemplo, posições muito razoáveis. Não são as da Fiesp, mas estou dizendo, é um segmento, né? Se teve uma votação hoje da FEBRABAN, que endossou o manifesto da Fiesp. Se a gente lembrar, um ano atrás, o Paulo Scaff fez que ia aprovar, etc., não aprovou, a FEBRABAN, Paulo Guedes pediu para o Pedro Guimarães armar um escândalo lá, e, enfim, nenhuma das duas entidades acabou se manifestando. Agora não. Então, eu acho que está tendo um certo amadurecimento. Agora, o problema é quando... de ideias, né? Quando mexe no bolso é sempre muito mais problemático, entende? Então, você pega, por exemplo, a reforma tributária do IVA, né? Que é um certo consenso, etc. Ela tira dinheiro de São Paulo e transfere dinheiro para o Nordeste. São Paulo não tem protestado, o Nordeste não entendeu, ou não faz de conta que não é com ele que está ganhando, mas ela acaba com a Zona Franca, porque como a tributação é no destino, os incentivos da Zona Franca perdem qualquer sentido. Bom, aí você tem uma aliança Norte e Nordeste em defesa da Zona Franca. E é uma aliança, não é só os empresários da Zona Franca, não, é uma aliança solidária ali, com muito mais gente. Então, olha, você tem razão, o lado de cá da sociedade civil precisa mudar sua consciência, precisa pressionar para ter um governo comprometido com reformas, de espírito liberal, etc. Mas é um trabalho de convencimento coletivo, né? Não tem muita mágica aí, né? Precisa de liderança faz toda a diferença, né? Você ter alguém que galvanize as esperanças, que conduza. Você vê o caso da Amazônia é muito interessante. Quer dizer, por exemplo, o fato do Bolsonaro não se importar deu o exemplo da liderança. Resultado, os grileiros foram embora. Você entende? Quer dizer, não é? O grileiro se animou porque, no fundo, é o exemplo da liderança que importa. Entende? Você tem um presidente que capacitar a liderança, ele é capaz de moldar, digamos assim, a consciência coletiva num grau bem razoável. Pécio, a noite foi sobretudo dedicada à economia, mas eu queria fechar te pedindo para falar um pouco sobre a importância da democracia nesse contexto meio maluco que a gente tem vivido. Olha, a democracia vale sempre a frase, né? Pode não ser boa, mas é melhor que todos os outros regimes, né? A democracia torna as coisas difíceis, muito mais complicadas, com muitas instâncias de aprovação, faz reforma. Mas a alternativa, além de ser as alternativas autocráticas,
que muitas vezes brincam com a ideia, né, de que tem um príncipe iluminado que vai governar o país, etc., quase sempre dá errado, entende? No nosso caso já deu errado, entende? Vamos lembrar que o grande impulso estatizante veio com o governo militar, entende? Que era a ideia de que o Brasil tinha que ser autossuficiente, né? Que competia ao Estado incentivar e promover essa autossuficiência através de barreiras tarifárias. Né? Então, nem estou falando dos abusos de direitos humanos, ditadura e tudo mais, mas, mesmo do ponto de vista econômico, o caminho tem que ser manter a democracia, não tem a menor dúvida.